Tá, janela. Apareceu a apresentação para vocês? Sim, gente, apareceu? Aqui ainda não, professora. O meu também não. Apareceu. Tá aparecendo? Agora sim. Agora tá. Ah, tá. É que demora um pouco para carregar. Então, essa aula sobre os grupos sanguíneos, eu postei uma videoaula de um professor do YouTube para vocês assistirem sobre as compatibilidades e as formas de definição, né, de determinação dos grupos sanguíneos. Então, nós vamos ver grupos sanguíneos e fator RH, porque são dois sistemas sanguíneos diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, meu tipo sanguíneo é A positivo, eu estou falando de dois sistemas, estou falando do sistema que determina se meu sangue é A, B ou AB ou O, e aí estou falando do outro sistema que determina se ele é positivo ou negativo. São dois sistemas independentes. Espera aí, eu acho que chegou alguém, deixa eu ir lá visualizar. Chegou. Fala. O que tu quer lá que eu vou comprar um negócio lá? Alface e mamão. Nossa, não tem mais que perguntar menos. Vê lá mais qualquer coisa. Esqueci, tinha mais alguma coisa pra perguntar. Tá. Meu Deus. Sai, troço. Voltou, gente? Meu microfone apagou. Meninas, estão vendo? O pessoal tá vendo? Sim, professora, estão vendo. É porque meu microfone desligou. Bom dia. Então, vocês podem ir falando, tá? Respondendo assim. Caso de dúvida, também perguntem, tá? Aí, eu acho que vocês devem ter entendido, não é um conteúdo muito difícil e é muito comum, né? Porque nosso tipo sanguíneo tem a ver com nós, então é um conteúdo assim fácil de ser compreendido. Então, para ter toda essa troca, transfusão de sangue, doação de sangue, a gente precisa conhecer, né, os tipos sanguíneos, os grupos sanguíneos, para ter essa segurança. Então, nós vamos estudar os dois sistemas de classificação do grupo sanguíneo da espécie humana, que é o sistema ABO. Deixa eu ver aqui se minha caneta está funcionando. Não. Ah, tá. ABO e o sistema RH. Aí, nós temos na espécie humana dois tipos básicos, né, em relação ao sistema ABO. A gente tem o sangue A, B, AB ou O. Isso é determinado por genes, tem a ver com genética. A gente herda isso dos nossos pais. E tem o outro, que é o fator RH, que pode ser positivo ou negativo, que também é uma condição genética. E cada pessoa pertence a um desses grupos, né, ao mesmo tempo, ao sistema ABO e ao sistema RH ao mesmo tempo. Aqui embaixo a gente tem essa imagem aqui da mulher, aqui ó, a grávida, e a gente pode observar, alguém lembra dessa tabelinha aqui que a gente estudou lá na primeira lei de Mendel? Alguém lembra, gente, das ervilhas amarela, verde, lá no começo? Então, nós vamos usar, eu acho que vocês lembraram, né? Ó, quem cala consente, eu vou entender que foi sim, tá? Da mesma forma que a gente faz aquela tabela para representar o cruzamento das ervilhas verde, amarela ou outra característica, para os tipos sanguíneos também. Então, a gente usa essa mesma representação. Nós vamos ver nos exercícios que vocês responderam a esses dias atrás. Para a gente entender o que determina o sangue ser A ou B ou O, nós vamos entender esses fatores. Ó. Nas hemácias, podem existir dois tipos de proteínas que são chamados de aglutinogênios. Esses aglutinogênios podem ser A ou B, e são eles que determinam se o sangue da pessoa é A, se é B, se é AB ou se é O. Só tem dois tipos de aglutinogênio, aglutinogênio A e aglutinogênio B. Não existe o aglutinogênio O. E como que eles influenciam no tipo sanguíneo? Aí, as pessoas do grupo sanguíneo A, eles possuem aglutinogênio A.
Por isso, é a característica deles, o aglutinogênio que determina o tipo do sangue. As pessoas do grupo sanguíneo B, elas possuem aglutinogênio B. Isso são as relações óbvias. Agora, as pessoas do grupo sanguíneo AB, como o próprio símbolo aqui já está explicando, elas apresentam os dois aglutinogênios, o A e o B, ao mesmo tempo. Por isso, elas são do tipo sanguíneo AB, elas apresentam os dois aglutinogênios. E aí, os tipos sanguíneos, nós vimos lá atrás também, que os tipos sanguíneos A e B, eles não apresentam relação de dominância. A pessoa do grupo sanguíneo AB, ela é uma característica de codominância. O A não domina o B, nem o B domina o A. E os dois se manifestam ao mesmo tempo. Então, a pessoa vai ter o aglutinogênio A, tem o aglutinogênio B, nenhum interfere no outro, os dois aparecem, então ela vai ser do tipo sanguíneo AB. E as pessoas do grupo sanguíneo O, elas não possuem aglutinogênio nenhum, nem o A, nem o B. Elas são as consideradas recessivas. Então, a gente tem aqui, em relação ao AB, existe uma relação de codominância, nenhum domina o outro. Em relação ao o A é dominante sobre o O e o B também é dominante sobre o O. O O é recessivo. Ele não tem nem o aglutinogênio A nem o aglutinogênio B. Aí, isso é a definição do sangue. O que a gente tem na nossa hemácia vai determinar se nosso sangue é AB, ou O ou AB. E no plasma, né, na parte líquida do nosso sangue, nós vamos ter as proteínas que são chamadas de aglutininas. Essas aglutininas, elas funcionam como anticorpos. Elas vão combater fatores estranhos. E aí o nome já diz, a gente tem dois tipos de aglutininas também, anti-A e anti-B. O que significa anti-A? Contra o A. E o que significa o anti-B? Contra o B. Então, se eu possuo aglutinina anti-A, isso quer dizer que eu não posso receber sangue A, porque eu sou contra esse tipo de sangue. Se eu tenho aglutinina anti-B, eu não posso receber o sangue tipo B, porque eu vou reagir contra. Então, as aglutininas, elas agem como anticorpos, elas vão atacar essa substância estranha. E os aglutinogênios, eles são os que definem a característica. Entenderam esses dois fatores? Pessoal? Sim, prof. Sim. Caso de dúvida, pode perguntar. Aí, então, a gente, baseado nisso, nós temos aqui os tipos sanguíneos, na imagem. O tipo sanguíneo A, aí tem os aglutinogênios tipo A. O que tem de diferente? Essa é só uma representação didática, mas olha só, o formato deles, né, da proteína, é diferente, Tipo A é esse verdinho aqui, que tem parece um triângulo. O tipo B são as bolinhas. Então, esse daqui tem o aglutinogênio A. Esse aqui tem aglutinogênio B. No AB, a gente pode observar que tem os triângulos e tem as bolinhas, porque ele tem os dois aglutinogênios. E no O, não tem nenhum. A hemácia está lá lisinha, sem nenhum aglutinogênio. Então, esses aglutinogênios, que são essas pontinhas aqui, os que vão ser atacados ou não pelas aglutininas, anti-A ou anti-B, na hora da transfusão de sangue, né, da sensibilização do sangue. Vamos seguir. Aí, isso daqui é um resumo, né, do que a gente acabou de observar. Ai, desculpa, gente. Aí a gente tem uma tabela que representa, né, aqui do lado, já vamos direto para a tabela, os tipos sanguíneos, os grupos, o aglutinogênio, que possui, sanguíneo A, tem aglutinogênio A e é anti-B. Ele não pode ser anti-A porque ele é do grupo A. O B, ele possui aglutinogênio B, porque é a característica dele, e ele vai ser contra o A, então ele é anti-A. O AB possui os dois aglutinogênios e ele não possui nenhuma aglutinina. Por que ele não possui nenhuma aglutinina? Não tem nem anti-A nem anti-B. Alguém consegue responder? Gente, um chute. Professora, você está falando do AB? Sim, o AB, ele tem os dois aglutinogênios, o A e o B, mas ele não tem nenhuma aglutinina, olha aqui.
Não tem nem anti-A e nem anti-B. Porque não tem como ser, porque como que ele vai ser contra alguma coisa que ele já Que tem? ele Ele não já pode tem, ser nem contra A exatamente. nem contra B, porque ele já tem. Então, esse é o fato. Se ele tem os dois aglutinogênios, ele não pode ter anti-A porque ele vai atacar ele próprio. Ele também não pode ter anti-B porque ele vai atacar ele próprio. Isso é que justifica o sangue AB poder receber sangue dos outros. Porque ele não tem anti-A, então ele pode receber o A. Ele não tem anti-B, ele pode receber o B também. E o O, ele não tem aglutinogênio. Então, o AB pode receber de todos, do grupo AB, do grupo ABO, porque exatamente ele não tem anti-ninguém, ele não ataca ninguém. Já o grupo O, olha só, ele não tem nenhum aglutinogênio, nem A e nem B, porque ele é o recessivo, né? Em relação ao A e o B, ele é recessivo. Mas aí é o problema, ele tem anti-A e anti-B. Ele é contra o aglutinogênio A e contra o aglutinogênio B. Neste caso, ele não pode receber nem do A, porque ele é anti-A, não pode receber nem do B, porque ele é anti-B, e nem do AB, porque tem os dois, ele é anti-A e anti-B. E isso que explica o fato de uma pessoa do grupo sanguíneo O só poder receber sangue do tipo O. Compreenderam essa tabela? Sim. Então, vamos para frente. Aí, isso são as características fenotípicas, o que a gente, não vou falar assim, não dá para visualizar, mas o que a gente pode fazer como teste, são as expressões fenótipas, características do indivíduo. Agora vamos para a distribuição genotípica, que é como construir aquela tabela, né? A gente tem as versões, né? Diferente para os genes, que ocorre através de mutação. Então, essas mudanças do grupo sanguíneo, elas sofrem alterações. E algumas características, elas podem ter mais de um alelo. Olha só, pode ter versões de genes, 3 ou 4 versões de genes, que é um chamado fenômeno de alelos múltiplos. Por quê? No A e no B, por exemplo, aqui na tabela, ó, o tipo sanguíneo A, ele pode ter esse alelo, o dominante, ó, azão e azão, e pode ter esse daqui, azão, o azão com o izinho. E o B também. E aí para o AB já é outro alelo, para o O já é outro alelo. Então, só porque tem essas combinações diferentes, a gente chama de alelos múltiplos. Se a gente voltar ao caso das ervilhas, por exemplo, as ervilhas verdes e amarelas, lembra? A gente tinha isso daqui, só tinha essas 3 combinações. A relação de dominância. Amarelo, amarelo, essas duas, porque tinha dominância, e verde. Era só essas 2, 3 formas de alelo. Já aqui, a gente tem várias formas, já passou de 4 formas diferentes. Então, por isso a gente fala que são alelos múltiplos. Então, os grupos sanguíneos, estudando os grupos sanguíneos, a gente consegue identificar relação de dominância, relação de codominância, no caso do A e do grupo sanguíneo AB, e também o caso de alelos múltiplos, tudo envolvido aqui. Gente, eu acho que chegou alguém, deixa eu ver. Espera aí. Chegou. Voltamos. E aí, nós temos aqui, né, as formas de alelos. E aí, como que a gente vai saber? Por exemplo, meu pai é do tipo sanguíneo B, minha mãe é do tipo sanguíneo A, e o meu tipo sanguíneo é O. Então, como isso é possível? Através dos cruzamentos genéticos. Então, sempre para fazer os cruzamentos genéticos, para saber as probabilidades, né, que em genética a gente fala em probabilidades, a gente nunca pode dar certeza. A gente tem que fazer os cruzamentos, que é construir aquela tabela. Ou não, dependendo da situação, a gente pode fazer uma análise direta, né, com raciocínio lógico. Então, podemos... Deixa eu ver aqui o próximo. O próximo já é do RH. Alguma dúvida sobre essa combinação genética dos genes? Podemos fazer um cruzamento para representar? Vamos fazer um cruzamento para representar? Deixa eu fazer a tabela. Pode, prof. Ó, qual grupo sanguíneo vocês escolhem para o homem?
Gente, Como assim, professora? olha só, digamos que um casal, um homem e uma mulher, resolvam ter um filho. Eles querem saber qual a probabilidade do grupo sanguíneo do filho. Aí, vamos escolher o tipo sanguíneo para o homem. Se ele é A, B, ou AB ou O. AB. AB, o homem é AB. E a mulher? A. A. Aí, olha só. Nós temos no A duas formas de alelo. O homozigoto, né, que tem os dois azão, e o heterozigoto, que tem um azão e um azinho. Vamos usar o heterozigoto porque ele vai dar um resultado mais diversificado, tá? Sempre que um enunciado do exercício não te der essa opção, você escolha o que te dá a opção mais diversificada, que te dá maiores probabilidades mais diferentes, né? Então, nós vamos ter esse daqui. Aqui, o genótipo do homem, o genótipo da mulher, eles querem saber quais são as chances dos tipos sanguíneos dos filhos dele, né? Do filho deles. Vamos colocar na tabela. Vocês lembram da tabela, né, gente? Ai, gente. Já comecei errado. AB é o homem e a mulher é A e o izinho. Ok? Agora nós vamos juntar as probabilidades. A e A e B, A, izinho, B, izinho. Olha só, esse casal pode ter filho do grupo sanguíneo A, igual à mãe ou não, né? Pode ser homozigoto ou heterozigoto, igual à mãe. Pode ter igual ao pai, que é o AB, e também pode ter um tipo sanguíneo B, que não é igual nem do pai nem da mãe, mas ele recebeu um gene B aqui do pai. E recebeu o izinho da mãe, como o B é dominante sobre o izinho, então ele vai ter o tipo sanguíneo do pai, que é B. Entenderam? Sim. Então, sempre que tiver uma questão sobre grupo sanguíneo, vocês podem fazer esse cruzamento rápido, ou, dependendo, se te der mais informações, você pode seguir por um raciocínio lógico e não precisar construir a tabela. Vamos ver nos próximos exercícios. Agora, nós vamos falar sobre o fator RH. Nós entendemos como que é a definição do sistema ABO, por que eu tenho tipo sanguíneo A, por que eu tenho B, por que eu tenho AB. Agora, o fator RH. O fator RH é um sistema de grupos sanguíneos descoberto a partir do sangue do macaco do gênero Rhesus, que por isso que fala RH, porque é o RH aqui da inicial do gênero, que indica se o tipo sanguíneo, se o sangue vai ser positivo ou negativo. Se tem o fator RH, é positivo. Se não tem o fator RH, é negativo. E aí, eles também são determinados geneticamente, ou seja, eles são passados para nós através da geração, né, dos nossos pais. A determinação do sistema RH é feita por um par de alelos de dominância completa. Lembra que nós estudamos isso? As ervilhas amarelas são dominantes sobre as verdes. A gente acabou de ver no caso do A e o B, que o A não domina o B, nem o B domina o A. Mas aqui no fator RH é dominância completa. O positivo domina o negativo completamente, tá? Então, a gente tem o Rzão é o alelo dominante e o Rzinho é o alelo recessivo. E aí, nós temos aqui essa tabela com os fenótipos, né? O fenótipo é o fator RH, se a pessoa é positivo ou se é negativo. E aqui o genótipo, que é o que a gente usa para construir as representações dos cruzamentos. Então, a pessoa que tem o fator RH, tem o antígeno RH, ela vai ter o genótipo dominante, ou o Rzão, que é o homozigoto, ou o Rzinho, que é o heterozigoto. A pessoa que é RH negativo, ela não apresenta o antígeno, é ausente essa proteína na hemácia dela. Então, ela vai ser o recessivo, certo? Deixa eu ver se tem a tabela aqui no outro. Não. Deixa eu fazer a tabela então. Aqui tem uma piadinha, né? Olha só, o positivo chamou, eu coloquei só pra gente se distrair um pouco. O positivo chamou o negativo para dar um abraço, né? Chamou, olá, RH negativo, vem aqui me dar um abraço. Aí ele fala, você tá maluco? Não chegue nem perto de mim. Por que isso, gente?
Porque o negativo não pode ter contato com o positivo. É o negativo que não pode ter contato com o positivo. Alguém? Por ser predominante, professora? Olha só, o negativo, ele é o recessivo, que a gente viu aqui, é o Rzinho. Ele não tem esse antígeno, ele não tem o fator RH. Se ele tiver contato com o positivo, que tem o fator RH, o que vai identificar? Esse fator RH positivo é um agente estranho para ele, ele não conhece esse fator. Então, ele vai reagir e vai atacar. Ele tem anti-RH, porque ele não tem RH, o negativo significa que ele não tem esse fator. Aí ele é sensibilizado, ele recebe um sangue positivo. Ele vai ter contato com esse fator, que é estranho para ele. Então, ele vai reagir contra, atacando isso. Ele possui anti-RH, o negativo. Entenderam? Sim. E o positivo, ele não possui anti-nada. Por quê? Se ele receber sangue do negativo, o negativo não tem RH. É como se ele não estivesse recebendo nada, o sangue não tem nada. Aí mistura com o dele, que é positivo, e vai ficar positivo, normal, não vai ter problema nenhum. Então, o positivo não tem anti-RH, o negativo tem anti-RH. Então, essa é a diferença deles. E aí, isso também é determinado por representação genética. Vamos usar que um casal, né, positivo, vamos usar o que tem maior variação, que tem um genótipo aqui heterozigoto. O homem é Rzão, Rzinho, e ele casa com a mulher também positiva, que tem Rzão, Rzinho. Aí a gente vai construir a tabela para a gente ver se os filhos deles podem ter, porque é possível, tá? O pai e a mãe ser positivo e o filho ser negativo. Aqui tem o Rzão e o Rzinho. Rzão e Rzinho também. E aqui a gente junta. Essa parte aqui da tabela vocês lembram tranquilo, né, gente? Então, olha só. Esse casal, que é RH positivo, eles podem ter um filho RH negativo, que é esse aqui, ó, o recessivo. O fenótipo dele é RH-, que é a mesma coisa que esse daqui. Então, é possível que seus pais tenham um sangue A positivo, B positivo e o seu seja O negativo. Entenderam isso, gente? Alguém? Sim, pode continuar, professora. Aí, temos essa questão aqui do fator RH na gravidez. Eu acho que tem até um exercício desse lá para vocês responderem. Esse fator, olha só, considerando uma mulher com RH negativo, a mulher não tem fator RH, porque ela é negativa. Ela está grávida de um bebê positivo. Como isso é possível? Se o pai da criança é positivo, a criança tem chance de ser positiva. Por exemplo, a mulher é esse aqui, ó, porque ela é negativa. E o homem é esse aqui, que é negativo, que é positivo. Então, quais as chances desse casal ter um filho positivo? Só nessa condição que vai ocorrer a eristoblastose, que é a incompatibilidade. Então, o filho desse casal tem 50% de chance de ser positivo e 50% de chance de ser negativo. O pai é positivo, a mãe é negativa. Então, a mãe é negativo e digamos que a criança, né, foi esse 50% aqui positivo. Neste caso, as hemácias do bebê são vistas como um agente estranho. A mãe não tem fator RH e o bebê tem fator RH. Então, as hemácias são consideradas estranhas, porque tem fator RH. E aí elas podem ser destruídas pela defesa do organismo da mãe. A mãe vai produzir anti-RH para combater essas hemácias, porque consideram um fator estranho. Então, nestes casos, ocorre a
eristoblastose fetal, ou a doença hemofílica do recém-nascido, que é chamada incompatibilidade do sangue, né, da mãe e do bebê. Antes, né, dessa anomalia, desse fenômeno genético ser estudado e identificado, causava a morte de muitos bebês durante a gestação ou, né, na hora do parto, né, logo após o nascimento. Depois de ser estudada, ela pode ser controlada. Então, o que acontece? A mãe, já sabendo que é negativa e se o pai da criança é positivo, há uma chance grande de ocorrer essa incompatibilidade. E aí ela precisa tomar medicamentos para destruir, né, esses anti-RH que ela produz. Então, esses anti-RH são, na primeira gestação, geralmente não ocorre, né, problema nenhum, porque é o primeiro contato. Mas após a primeira gestação, a mãe já foi sensibilizada, então ela começa a produzir esses anticorpos, né, anti-RH. Então, logo após o parto, ela toma soro para destruir esses anti-RH. Caso ela engravide novamente, ela não tem mais nenhum anticorpo anti-RH, mas ela tem que tomar todos os cuidados, né, do pré-natal para não ocorrer essa incompatibilidade. Isso só acontece nessa condição, se a mãe for negativa e a criança for positiva. Se a mãe for positiva e a criança for negativa, não tem problema não, tá? Professora, mas se ela fica tomando remédio para combater os anti-RH que ela produz, tem algum problema pro corpo da mulher ou não? Ela toma só... tipo uma injeção de soro, mas não é para tomar o resto da vida, é só para destruir aquela sensibilização ali de anticorpos e para quando ela engravidar novamente, isso não acontecer, não ter essa incompatibilidade. Entenderam? Não é assim, aí ela vai precisar, sabendo disso, ela precisa fazer os exames pré-natal, ficar acompanhando para evitar. Porque antes de se estudar, ocorria muitos abortos e ninguém entendia por quê. Porque a mãe estava sensibilizada e ocorria essa incompatibilidade, produzia esses anticorpos anti-RH e causava, então, vários abortos, sem saber o motivo. Aí, depois dos estudos da genética, descobriram isso, foi produzido esse soro para destruir esses anticorpos. Então, logo que identifica essa incompatibilidade, a mulher toma esse soro logo após o parto e destrói esses anticorpos. Então, ela, né, já pode engravidar novamente sem risco. Entenderam? Sim. E esses anticorpos, eles só são produzidos se ela for sensibilizada, ou seja, se ela receber ou ter contato com o RH positivo. A mãe é RH negativa. Se o primeiro filho dela for negativo também, não vai acontecer nada. Aí o segundo filho seja positivo, aí vai acontecer. Ou se em uma transfusão de sangue ela acaba recebendo um sangue positivo. Então ela vai ser sensibilizada. Aí ela precisa tomar esse soro para destruir esses anticorpos. Se ela não tiver esse contato, por exemplo, engravidou, o filho é negativo também, então não corre risco nenhum. Mas se engravidou, o filho é positivo, aí sim ela vai precisar tomar esse soro. Ou em uma transfusão de sangue, ela acabou recebendo sangue positivo, aí ela foi sensibilizada, ela vai passar a produzir anticorpos, aí ela precisa tomar esse soro para destruir os anticorpos. Certo? Por isso que é importante a gente saber o nosso tipo sanguíneo, tá? Principalmente quem quer casar e ter filhos, é importante. Aí essa daqui é uma tabela que representa as compatibilidades para doação e para receber, né? Considerando os dois sistemas, o sistema positivo, sistema RH e o sistema ABO. O A positivo, olha só, A positivo, ele pode doar só para o A positivo e para o AB positivo. Receber, ele pode receber tanto do A positivo como do A negativo e também do O positivo como do O negativo, certo? O A negativo, ele pode doar para o A e o AB, tanto positivo como o negativo. Mas receber, ele só pode receber do negativo, ó, do O e do A negativo.
O B positivo, ele pode doar para o B e para o AB também positivo. Receber, ele pode receber do O e do B, mas positivo e negativo, tanto positivo como negativo. O B negativo, mesmo caso, ele pode doar tanto para o B como para o AB, positivo e negativo, mas receber só do O e do B negativo. O AB positivo, olha só, ele só pode doar para o AB positivo, mas receber, ele pode receber de todos. Então, ele é chamado de receptor universal. Ele pode receber de todos, do A, do AB, tanto positivo como negativo. Já o AB negativo, ele pode doar para o AB positivo e negativo e receber do A, do B, do AB e do O, mas só negativo. E o O positivo, ele pode doar para todos os positivos, ó, para o A, para o B, para o AB e para o O. Só pode receber do O positivo e do O negativo. E já o O negativo, ele pode doar para todos, mas ele só pode receber dele mesmo, do O negativo. Então, o O negativo é o conhecido doador universal, porque ele pode doar para todos. E o AB positivo é o receptor universal, porque ele pode receber de todos. Entenderam essa relação, gente? Gente, Tem problema de decorar esse negócio? Não precisa. Algumas dicas importantes. Saber que o AB positivo pode receber de todos e que o O negativo pode doar para todos. Isso ajuda na resolução de atividades, assim, de raciocínio lógico. Outra dica é que os positivos só podem doar para os positivos. Olha só, o AB, o B, vamos usar o B aqui, ó. B positivo, ele só pode doar, né, para o B positivo e para o AB positivo. Receber, ele pode receber dos negativos. Então, os positivos só podem doar para quem é positivo também, mas receber, eles podem receber do negativo. Já os negativos, eles só podem receber dos negativos, mas podem doar para os positivos. Então, são essas quatro dicas importantes. Saber do doador universal, que é o AB positivo, o receptor universal, que é o O... Não, confundi. O doador universal, que é o O negativo, e o receptor, que é o AB positivo. Outra dica, os positivos podem receber dos negativos. Os negativos não podem receber dos positivos, por causa do fator RH. É só isso. Ok? Entendi, então. E aí tem aqueles exercícios que eu passei lá para vocês. Vocês responderam? Eu vou só... já está corrigido aqui, tá? Só vou passar, só para confirmar se alguém ficou com dúvida em alguma questão, tá? A primeira, o fator RH está relacionado com um problema grave conhecido como a eristoblastose fetal, ou a doença hemofílica do recém-nascido, na qual anticorpos produzidos pela mãe atravessam a placenta e agem contra as hemácias do feto. Sobre esse problema, marque a alternativa correta. Aí, a alternativa correta, né, a letra C, que eu destaquei. A eristoblastose fetal só ocorre em mulheres previamente sensibilizadas. Lembra que eu disse que se ela não tem contato, ela não produz esses anticorpos. Então, não vai ter o contato, não vai ter a sensibilidade, tá? Aqui na letra A, que está errada. Na eristoblastose, a mãe é negativo, assim como o pai da criança. Não, o pai tem que ser positivo, porque senão de onde o filho vai tirar esse positivo, né? Na B, a eristoblastose fetal ocorre apenas em mulheres positivas. É ao contrário, a mulher é negativa. Aqui na D, a eristoblastose fetal pode ser prevenida com a aplicação de sangue positivo na mãe logo após o parto da segunda criança. Não é com sangue positivo, é com soro para destruir os anticorpos. E a E, que está errada também, a eristoblastose fetal ocorre apenas em filhos negativos.
Não é verdade, é nos positivos, tá? Na número 2, um casal de sangue RH positivo, cujo genótipo é esse, né, que é o heterozigoto, tem 3 filhos também positivo. A probabilidade de o 4º filho desse casal ter o mesmo genótipo dos pais e do irmão é 75%. Lembra da tabela que a gente fez? Por que 75%, gente? Olha só. Porque só tem 25%. Só 25% para ser, olha só, aqui rapidinho a tabela. Esses 3 aqui são positivos, que dá 75%, que é parecido com o pai e os irmãos. Então, a letra D. Aqui aí, a número 3. Uma mulher pretende ter um filho e teme que seu filho tenha a doença hemofílica do recém-nascido. Essa mulher fez os exames necessários para descobrir qual o tipo sanguíneo e descobriu que era O positivo. Qual a probabilidade de o filho dessa mulher ter a doença? Aí nós temos as opções. A probabilidade dependerá do fator RH do pai da criança. Não está certa. Por quê? A chance, vamos direto à resposta e a gente elimina as outras. A chance é nenhuma, porque só ocorre esse problema, né, a eristoblastose, se a mulher for negativa. Aqui está dizendo que o sangue dela é positivo, então não vai ter chance nenhuma de acontecer, pois a eristoblastose só ocorre em mulheres com RH negativo. Aqui não depende do tipo sanguíneo do pai da criança. Se ele for negativo, a criança tem chance de ter o gene negativo, mas ele vai ser positivo por causa da compatibilidade da mãe. A chance de 50% da criança ter, pois a mulher é positiva. Mesmo ele recebendo o RH negativo do pai, o dominante, que é o da mãe, que é positivo, então ele vai ter o sangue positivo. Tá? Porque vai juntar e a chance é de 50%, mas o positivo, RH positivo é dominante em relação ao RH negativo. Aqui, nenhuma, pois o sangue da mulher é O, o que impossibilita a doença. Não é o tipo sanguíneo ser O que impossibilita a doença, é o fato dele ser positivo. Então, essa não está errada, não está certa. E a letra E. 100% de chance de a criança ter, pois a mulher é positiva. Errado, porque tem que ser negativo, certo? A número 4. Existem 4 tipos de tipos sanguíneos na espécie humana, que é A, B, AB e O, e eles são codificados graças a 3 alelos que representam um caso de alelos múltiplos. Lembra que a gente falou lá no começo? Nós já estudamos também a epistasia, a pleiotopia. Essas alterações cromossômicas é a mesma coisa que mutação e elas podem provocar o surgimento dos alelos múltiplos, mas por ter vários genótipos diferentes, ele é chamado de alelos múltiplos, ao sistema de determinação dos tipos sanguíneos. Aqui na número 5. Imagine que o homem possui o sangue A, casa-se com a mulher que tem o sangue AB e quer saber, né, qual é a probabilidade de esse cruzamento gerar descendentes do tipo sanguíneo O. A resposta está lá, a probabilidade é nula. Por quê, gente? Alguém fez essa conta? Alguém? Todo mundo concorda? Vamos fazer aqui uma representação rápida. Esse é o tipo sanguíneo da mulher, AB. E o homem é O, que é Izinho. Então, A com I também, B com I e B com I. Eles têm chance de ter filhos do sangue A e do sangue B, que é diferente do pai e é diferente da mãe. Então, a probabilidade é nula, pois os descendentes gerados poderão ter apenas o genótipo IA, Izinho, I e B, Izinho, como está aqui na tabela. Aí as outras alternativas, a probabilidade é nula, pois esse cruzamento só originará descendentes A, AB
A, B e AB. Tá errado. A gente viu lá na tabela que não tem AB. A probabilidade é 100%, pois o alelo que condiciona o tipo sanguíneo O é dominante. Tá errado, porque o tipo sanguíneo O é o recessivo. A probabilidade é 50%, pois a metade dos genes descenderá da mãe e metade do pai. Realmente ele vai receber metade dos genes do pai e metade da mãe, mas não é 50%. Se a mãe fosse, o pai, na verdade, fosse A e A izinho, aqui fosse um izinho, aí daria 50%. A letra D que está certa, né, que nós já vimos, e a letra E. A probabilidade é 25%, pois esse cruzamento poderá gerar descendentes A, B, AB ou O. Não vai ter todos esses descendentes, só tem A e B. Não tem O, nem tem AB. A 6. Na espécie humana podemos distinguir 4 tipos sanguíneos, né? Esses aqui, A, B, AB e O. Imagine que uma pessoa possui o tipo sanguíneo O. Marca a alternativa que indica as características desse tipo sanguíneo. O O, ele possui aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Ele não tem aglutinogênio A, nenhum aglutinogênio ele tem. A letra B também está errada, porque ele não tem aglutinogênio B, ele não tem nenhum aglutinogênio. A C possui aglutinogênio A, B e não possui nenhuma aglutinina. Também está errado, isso é a característica do AB. E a D, que é a correta, não possui aglutinogênio e possui aglutinina anti-A e anti-B. Então, ele não tem aglutinogênio nem A nem B e possui aglutininas anti-A e anti-B. E a E, não possui aglutinogênio nem aglutinina. Ele não possui aglutinogênio, mas ele possui aglutinina, anti-A e anti-B. Então, a resposta correta é D. Chegou alguém? Deixa eu ver. Não. Vamos terminar. Já estamos no final. Eu tenho que sair. As duas últimas, né? Número 7. Nas hemácias de um indivíduo pertencente ao grupo sanguíneo B, né? Sobre isso, o que a gente pode falar? Existe o aglutinogênio B? Sim, verdade. Existe aglutinogênio A? Não. Na verdade, vai ter anti-A, é a aglutinina, né? Existe a aglutinina A? Não é aglutinina A, é a aglutinina anti-A. Existe a aglutinina B? Não seria aglutinina B, seria aglutinina anti-B. E existe o aglutinogênio A e a aglutinina B. Também está errado. Então, existe o aglutinogênio B. É isso que identifica ele ser do grupo sanguíneo B. E a número 8, que são duas perguntas em uma, a gente tem essa questão. Por que o indivíduo do grupo O pode doar seu sangue para qualquer pessoa? Isso considerando só o sistema ABO. Não estamos considerando se é positivo ou negativo. Porque ele não possui nenhum aglutinogênio, nem A, nem B. Então, não vai ser atacado. Se ele doar para o B, que tem anti-A, não vai ter reação nenhuma. Se ele doar para o A, que tem anti-B, também não vai ter reação nenhuma. Então, por isso que ele pode doar para os outros, porque ele não tem aglutinogênio. Ele não tem nenhum fator que será atacado. E a outra pergunta, por que uma pessoa do grupo sanguíneo AB pode receber sangue de qualquer tipo? Isso também considerando o sistema ABO. Porque não possui nenhuma aglutinina. Ela não tem nem anti-A e nem anti-B. Então, ela não vai atacar nem o A, ela pode receber do A, nem o B, ela pode receber do B, nem do AB, que é o dela própria, e nem do O, porque o O também não tem nada para ser atacado. Então, essas são as relações que depois também justifica lá o fato de o O negativo ser o doador universal e o AB positivo ser o receptor universal, por causa dessas diferenças aí de compatibilidade. Terminamos, gente. Alguma pergunta? Não. Posso tirar o slide? Pode.